Olá, veterinário, tudo bom? Vim aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês de como foi o meu primeiro atendimento cirúrgico, né? Muitas pessoas têm comentado lá no Instagram, pedido para falar sobre como ter segurança para realizar procedimentos cirúrgicos, como eu criei, né, essa confiança, essa prática para realizar cirurgias, procedimentos ambulatoriais, tudo que envolva a área cirúrgica, né? Só que vocês pensam que se tiver sair da faculdade já sabendo tudo, fazendo tudo na maior confiança, na maior prática, e não é assim, tá? Quando eu saí da faculdade, eu só tinha feito cirurgias auxiliando. Eu não tinha feito nenhum procedimento sozinha, né? Só auxiliando os veterinários lá do Hospital da Rural e fazendo, no máximo que eu fiz, na verdade, foi só um otematoma. E mesmo assim acompanhada da veterinária que era residente na época. Então a gente sai, né, da faculdade e já cai no mercado de trabalho naqueles plantões noturnos onde só tem você e um enfermeiro, e aí você tem que atender, tem que cobrar, tem que receber o pagamento. Os enfermeiros muitas vezes não têm muito conhecimento técnico, né? Então acaba sendo você por você mesmo, né? O máximo que a gente pode recorrer é para um livro, consultar um livro que tem ali na internação ou consultar algum colega pelo WhatsApp, mas no final acaba sendo somente a gente pela gente mesmo num plantão. E o recém-formado, né, que vai fazer aqueles plantões noturnos no final de semana, no sábado, no domingo, no feriado, ano novo, Natal, e é sempre quando chegam os maiores pepinos, né? Mas enfim, eu vim aqui hoje para falar do meu primeiro procedimento cirúrgico. Eu, quando formei, assim como todos os recém-formados, eu era muito insegura. Eu ainda tenho algumas inseguranças até hoje em dia para algumas coisas, mas assim que eu formei eu era muito insegura, eu achava que não sabia nada, sempre gostei muito da cirurgia, então sempre quis entrar no mundo, nesse mundo da cirurgia, né? E eu comecei fazendo plantão, eu trabalhava quase todo dia, não lembro agora quando, mas eu trabalhava numa clínica aqui no Rio de Janeiro, onde o dono era veterinário também, os donos. A dona, a mulher dele operava e acabava que, né, quando os donos operam, só eles fazem os procedimentos. Mas como eles sabiam que eu queria ser cirurgiã e tudo mais, eu já tinha começado a minha pós, eu atendi num desses plantões uma senhora que tinha 2 cachorros e ela queria castrar os 2 cachorros, né? Então eu coletei o exame de sangue, fiz os pedidos que tinham que pedir e eu solicitei, pedi, né, para ele se eu poderia fazer esse procedimento. Afinal de contas, né, uma castração, o que pode dar errado? Uma orquiectomia. E aí eles deixaram, né? O exame de sangue deu tudo bem, e aí agendei a cirurgia para um dia seguinte de um plantão noturno que eu tinha, né? Então eu fiz o plantão noturno e aí já ia operar no dia seguinte. E aí eu era muito insegura, muito nervosa, muito preocupada com o que os outros iam achar, falar, se eu ia conseguir fazer o procedimento da forma certa, se eu ia errar. Passei a noite inteira daquele plantão quase pesquisando sobre a orquiectomia, vendo como é que fazia, vendo vídeo no YouTube de como é que era o procedimento, porque eu nunca tinha feito, né? Na verdade, em muitos estágios acaba que os estagiários fazem esse tipo de procedimento, mas lá no Hospital da Rural, que era onde eu fazia estágio, não fazia procedimentos eletivos, castração de macho, de fêmea só fazia se fosse piometra. Então eu não tinha esse contato com orquiectomia, com OSH. Então eu sabia a técnica em si, né, mas eu nunca tinha feito. Tinha assistido ou auxiliado eu nunca tinha auxiliado também, mas tinha assistido uma vez ou outra. Então batia aquela insegurança, né, aquele medo de fazer errado.
E aí ela tinha marcado só um dos 2 cachorros pro dia seguinte e ia fazer o outro depois. E aí naquele plantão assisti vídeo no YouTube de como é que fazia a castração, olhei na Fossum como é que era a técnica e tudo mais. E aí no dia seguinte terminei o plantão, troquei plantão com a pessoa que ia ficar no dia seguinte. E aí a dona chegou, né, com o cachorro para fazer o procedimento. E aí bateu aquele nervoso, né, aquele desespero, será que eu vou fazer certo, será que vai dar ruim? E aí entramos com ela pro procedimento cirúrgico, pro centro cirúrgico. E aí a dona, que era quem operava lá, né, resolveu que ia ficar comigo lá no centro cirúrgico para acompanhar, para ver o que eu ia fazer, se eu ia fazer besteira, se eu não ia fazer besteira. E aí a gente fica mais inseguro, com mais medo, com mais preocupação de fazer algo certo, de fazer errado. E aí nisso, né, fiquei mais nervosa ainda, com medo de errar. E aí começa a dar um monte de coisa errada, né? E eu queria achar a luva, não achava a luva, queria botar capote, queria achar tudo que precisava, eu não sabia onde é que estavam as coisas do centro cirúrgico, enfim. Aí fiz o procedimento com ela lá, olhando e fazendo os comentários, né? E aí isso me deixava mais nervosa, eu tremia. Mas o procedimento saiu tudo certo. Tudo certo, né? Terminei, liberei o cachorro com a receita de pós-operatório, né? Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, essas coisas básicas de um pós-operatório de uma castração eletiva, né? E aí solicitei o retorno para depois de 7, 10 dias, mais ou menos, que é quando eu peço para voltar para tirar ponto. E aí acho que ela voltou antes desse tempo para uma revisão, porque a bolsa tinha demasiado demais, o cachorro estava agitado, ela não conseguia botar colar. Se eu não me engano, tinha rompido o ponto, não tenho certeza, mas eu lembro que a bolsa estava muito demasiada, muito vermelha, com muito edema, e eu não sabia o que fazer, não sabia se eu tinha feito alguma coisa errada, se era só por conta da agitação do cachorro. Aí começa, né, a vir mil coisas na nossa cabeça de recém-formado. Será que eu fiz besteira na cirurgia? Será que vai acontecer algo pior? O que essa proprietária está pensando? Vai achar que eu não sei fazer as coisas? Vai achar que eu fiz alguma coisa errada? Vai reclamar pro dono? A gente começa a pensar um monte de coisas, né? E eu nervosa. Quando eu fico nervosa, eu não consigo pensar direito no que eu vou fazer, no que eu vou falar. E aí ela acabou que ela não quis operar o outro cachorro, porque esse deu esse monte de complicação, né? E aí a gente acabou conseguindo reverter esses problemas, né? Com pomada para edema, com analgésicos mais fortes. E no final era mais porque o cachorro era muito agitado e eles não conseguiam fazer o repouso adequado, né? A gente sabe que para qualquer cirurgia, o pós-operatório, um repouso adequado é fundamental para o pós-operatório se desenvolver da forma melhor, da forma mais correta possível, né? Então, o maior problema era realmente o cachorro ser agitado. Ele quebrava o colar elisabetano, não ficava com colar de jeito nenhum. Então, o maior problema foi realmente isso. Mas eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito preocupada. Esse foi o primeiro procedimento que eu fiz antes de passar na residência, né? Porque eu terminei a faculdade, não passei na residência de primeira, então eu fiquei 1 ano fazendo plantão, trabalhando de plantão. E num desses plantões que surgiu essa oportunidade de fazer essa cirurgia, e aí eu fiz. Depois disso, só que eu passei para residência, e aí na residência que eu fui começar, né, a auxiliar os procedimentos. Quando a gente é R1, a gente auxilia mais o nosso R2 do que faz, né, procedimentos. Então comecei a auxiliar, a fazer coisas mais simples e ir evoluindo, né? Somente quando a gente vira R2 que a gente começa realmente a botar a mão na massa, fazer os procedimentos mais complexos, mais difíceis e ganhar mais confiança, né? Esse primeiro ano é realmente pra gente aprender o básico de pontos, suturas, castrações, procedimentos seletivos e auxiliar. E a gente acaba fazendo um ou outro procedimento mais complicado e tudo mais, mas realmente quando a gente vira R2, residente do 2º ano, que a gente mete mais a mão na massa e começa a fazer procedimentos mais difíceis.
Então, o que eu queria passar para vocês hoje, que é que muitos colegas, muitos veterinários estudantes me perguntam lá no Instagram, é realmente isso, que a gente não vai sair da faculdade sabendo fazer tudo. A gente vai tremer, a gente vai ficar nervoso, a gente vai errar, a gente vai achar que não sabe, a gente vai ficar sem saber o que fazer uma hora. Mas se a gente sabe a técnica, se a gente sabe o que tem que ser feito da forma certa, a gente vai fazer tudo certinho, tá? Não precisa ter medo, nervosismo é normal, na verdade, né? Porque primeira vez que a gente está fazendo alguma coisa, a gente sempre fica mais nervoso, mas é normal e com o tempo, com a prática, vai melhorando, isso vai diminuindo. Eu fico nervosa até hoje para alguns procedimentos, quando eu tenho que fazer procedimentos mais complexos, procedimentos que eu não tenho o hábito de fazer. A gente sempre bate aquele nervosinho, aquele questionamento, será que vai dar tudo certo? Mas tem que lembrar que a gente tem o conhecimento técnico, o conhecimento da teoria, né? Se for possível, sempre praticar em cadáveres, se a gente tiver como ter acesso a um cadáver, né? Isso é muito bom. Mas se não tiver como, lembrar que a gente sabe a técnica e não tentar ir além da nossa capacidade. Pedir ajuda não é vergonha, então se tiver medo, tiver uma insegurança muito forte, pede ajuda de alguém que vocês saibam que não vai ter problemas em te ajudar, que vai te auxiliar, porque isso é muito enriquecedor pra gente, pra veterinária como um todo e pro nosso paciente, né? Fazer algo que a gente não sabe só porque tá com medo de pedir ajuda de alguém não é bom nem pra gente, nem pro nosso paciente, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like aqui, seu comentário e compartilhar esse vídeo para que ele chegue na maior quantidade de veterinários, recém-formados, estudantes possível, para que a gente ganhe mais confiança para fazer os procedimentos e não tenha medo. A gente não vai sair da faculdade sabendo tudo, sendo 100% confiante, 100% seguro em tudo que a gente está fazendo, tá bom? Um beijinho!